Olá, amados irmãos, Deus continue vos abençoando com a sua graça, essa graça bendita que trouxe uma dupla porção de graça para nós nesse tempo do fim, através da descida do anjo forte que veio abrir nossos entendimentos para compreender a palavra para este dia. Nós sabemos que este é o dia da manifestação das promessas de Deus para a vinda do Filho do Homem, para a manifestação da palavra prometida em Lucas capítulo 17, Mateus 24, São João, escrituras proféticas para cumprirem-se na noiva de Jesus Cristo, a noiva que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que havia uma parte do plano da redenção para ser realizado nesse tempo do fim através do corpo de Cristo, a igreja. Veja, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo. Esse é o tempo em que nosso parente redentor desceu do céu em Apocalipse 10, com o título de propriedade que Adão tinha perdido em Gênesis, quando ele e Eva duvidaram de uma palavra de Deus. Ao duvidar da palavra, ele perdeu todos os privilégios, desligou-se ou desligaram-se a si mesmo da vida eterna e foram expulsos do jardim do Éden e caíram no tempo. Desde então, o plano da redenção que estava na mente de Deus começou a ser desenrolado, porque, de acordo com a Bíblia, Deus não foi pego de surpresa. Tudo já estava em sua mente, por isso diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus traçou, planejou o que a gente chama de o plano da redenção. Então este é o tempo da manifestação da palavra, da manifestação de Cristo, do Espírito Santo, através do seu corpo. Quando uma escritura se cumpre, aquela palavra profetizada, nós podemos dizer, Jesus Cristo está em carne humana, porque ele é a palavra. Deus e a sua palavra são a mesma coisa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por isso, a grande revelação que os trovões trouxeram a respeito do nome do Senhor Jesus em Apocalipse 19, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, isso significa que a palavra está manifestada, profecias estão se cumprindo bem nos nossos dias para identificar Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, manifestar a Jesus Cristo em carne humana. Vejam, o Espírito Santo, não a segunda pessoa, mas Jesus mesmo, em forma de Espírito Santo, através da sua igreja, cumprindo sua palavra. Por isso, Romanos capítulo 8 diz que a terra estava aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então haviam promessas para esse dia, para cumprir o plano de Deus através do seu corpo, que é a igreja. Então, em 1 João capítulo 4, nós temos a seguinte escritura, muito importante e muito reveladora para discernir os espíritos falsos nesse tempo do fim. Amados, não creiais a todo espírito. Então, disse o profeta, numa mensagem, ele disse, nós temos que discernir o espírito do homem. Se ele está tentando alcançar um grande nome para ele mesmo e tirar vantagem com isso, ou se ele está reunindo o povo ao redor da palavra prometida para o dia. Provai se os espíritos são de Deus. Veja, porque há muitos falsos espíritos hoje no mundo, falsos ungidos, falsos profetas. Veja, que se fosse possível, enganaria até o escolhido. Veja, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então isso não é novidade, desde o tempo dos tempos primitivos, da igreja primitiva, esses espíritos já estavam na terra. Verso 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Mombanna pregou uma importante mensagem intitulada Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia. Então nós temos ali em 1 João uma profecia. Crer que Jesus Cristo veio em carne há 2000 anos atrás, qualquer pessoa que se diga cristã crê. Mas crer que Jesus Cristo se manifestou em carne nos nossos dias precisa do Espírito Santo. Porque veja, vamos repetir, quando a palavra de Deus, aquela escritura, por exemplo, Malaquias capítulo 4, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa escritura é a palavra. Essa escritura é Jesus. Lucas 17:30, mas nos dias da vinda do Filho do Homem. Essa é a Bíblia, essa é a Escritura. Então, quando essa Escritura se manifesta, se torna carne no vaso que Deus enviou, então nós podemos dizer que Jesus Cristo veio em carne. Então, disse o profeta nessa mensagem, eventos modernos esclarecidos pela profecia, a partir do parágrafo 233, sobre o evento daquele anjo que apareceu para Abraão, sobre o evento de Lucas capítulo 17, que diria, ou que disse, que assim como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, Ló é o contemporâneo de Abraão, e veja, Abraão estava fora de Sodoma, e ele recebe então a visita do grande Elohim. Ele o chamou de Deus e ele lavou os seus pés. E não era um espírito, era uma teofania. Veja, não era um homem com marcas nas mãos, porque essa não é a promessa para nós. Veja, a nossa promessa é aquele homem que apareceu para Abraão e de costas para a tenda discernir os pensamentos de Sara. Então, quando essa escritura se tornou carne no nosso meio, através do ministério de Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10, verso 7, nós podemos dizer, Jesus Cristo está em carne, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo. Sim? Agora veja, Jesus, quando Ele veio, era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, veja, o corpo físico, literal de Jesus, aquele corpo que subiu no Calvário, aquele corpo que subiu em Atos 2, aquele corpo que foi visto em Apocalipse 5, ensanguentado de sangue, esse corpo, literal, está na 7ª dimensão. Mombanna quis vê-lo naquela visão, ou naquela transladação, e o anjo disse, ainda não, mais tarde você o verá. Então aquele Jesus, aquele corpo físico, ainda não desceu, ainda está lá. Isso é tremendo. Sem que ele esteja lá com suas roupas ensanguentadas, nenhuma oração pode ser respondida, nenhum enfermo será curado. Mas num desses dias, aquele corpo físico se levantará e aquele corpo descerá para encontrar a igreja nos ares. Como ele é, nós o veremos. Como ele é, nós seremos. Mas há uma descida invisível dele em Lucas 17, que somente a igreja veria, e seria através do Espírito Santo, através do seu corpo, que é a igreja, porque teria que haver um ministério aqui na terra idêntico ao de Jesus Cristo para que a pedra de coroa pudesse descer, senão ela não desceria. Tinha que haver algo para encaixar a pedra de coroa, Cristo. Então, onde está o corpo de Cristo, a igreja, chegando à estatura de um varão perfeito, a plenitude. Por isso Mombanna pregou a mensagem adoção e pregou a mensagem a ele ouvir 8 vezes para mostrar aonde estava o Espírito Santo falando com a igreja através do seu vaso, que é um profeta. Simples. 233 então. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Talvez não é como as pessoas gostariam que estivesse escrito, mas é assim que o profeta pregou, literalmente foi tirado da fita e colocado nessa mensagem. Pense nisso. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, o que é revelado? Pergunta o profeta. Ele responde, desvendado
dado a conhecer. O segredo tinha sido trazido, revelado. No dia em que o Filho do Homem for revelado, o mundo estará em uma condição sodomita. E isso está acontecendo? Não está? Sim. Quantos creem nisso? Pergunta o profeta. Está em uma condição sodomita. E é exatamente isso. Veja onde ele está situado agora. Irmão, o ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo manifestado em carne humana, como o profeta, como o ungido, como o Messias, foi cabalmente manifestado no ministério dos 7 anjos, de acordo com Apocalipse 10, verso 7. O segredo foi revelado à verdadeira igreja para despertá-la e trazer a fé para o arrebatamento. Lembre-se, há sempre 3 grupos de pessoas em todo grupo de pessoas que se reúnem, que são crentes, esses são os eleitos, manufaturados, esses são os hipócritas, e o terceiro grupo, os incrédulos. Temos esses em todo grupo, sempre o tiveram. Havia os sodomitas, havia os lotistas e havia Abraão. Sim, Abraão era um grupo chamado para fora, ele não estava em Sodoma para começar. Agora observe a mensagem deles. Eles tinham esperado um filho prometido, como nós o temos, Jesus Cristo. Esperaram-no por anos. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui Deus mesmo desceu como um homem. Veja, o Espírito Santo, o anjo forte, a voz de arcanjo descendo em Apocalipse 10, para encarnar-se no seu profeta e se revelar ao seu povo. Veja, Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui Deus mesmo desceu como um homem. Você diz que ele foi um anjo. Abraão chamou-o Senhor. Senhor com letra maiúscula. Qualquer leitor da Bíblia sabe que esse Senhor com letra maiúscula é Elohim. No princípio Deus, o Senhor Deus, Elohim, o Todo-Poderoso. Abraão chamou de o Senhor, Deus, Elohim. Esse foi o sinal, o último sinal que o grupo de Abraão receberia para aprontar-se para receber o filho da promessa. Se você crer nisso, passe a confessar que Jesus veio em carne nesse tempo do fim, através do seu profeta. Veja, Cristo em vós, Cristo entre os gentios, o mistério revelado. Deus te abençoe, espero que ajude. Vamos trabalhar juntos. Compartilhe com alguém que você ama. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.